Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já deixa o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Ó, lembrando que nós temos hoje Internacional Nova Iguaçu, jogo interessante para a gente observar nosso adversário do próximo domingo. E nós temos também aí aquele secadorzinho ligado, porque tem Botafogo e Red Bull Bragantino. E você que é bom de palpite, corre lá na PagBet. O link da PagBet está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Com apenas R$1 você já pode começar a se divertir na PagBet, porque ela é a mais democrática que tem. Além disso, você tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado e uma modalidade de aposta diferente, que é o famoso jogo do Aviator, o jogo do aviãozinho, beleza? Além disso tudo, nossas transferências são feitas através de Pix. Então, a agilidade do nosso pagamento é muito grande e por isso, não à toa, o nosso bordão na PagBet é acertou, tá pago, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço, link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, galera, dito isso, vamos começar aqui com as informações. Temos novidades sobre a questão do terreno do CT Moacir Barbosa. O vereador Alexandre Esquerdo deu uma entrevista exclusiva ontem aos companheiros do canal Atenção Vascaínos e atualizou algumas situações. A SAF do Vasco não quer colocar um investimento pesado dentro do CT e concluir a obra porque não sente segurança jurídica para fazer o mesmo, já que o terreno pertence à prefeitura e está cedido ao Vasco da Gama por 50 anos, tá? Não tem 50 anos para utilizar, porque esse terreno está em posse do Vasco, salvo engano, desde 2020 ou final de 2019, beleza? Isso é um ponto. E aí o que a SAF sugeriu? Que a prefeitura passasse o terreno em definitivo para o nome do Vasco, sendo que isso não é possível. Isso só aconteceria se o Vasco ou a 777 comprassem o terreno da prefeitura. O valor é alto e isso também não vai acontecer. E a 777 fica nessa questão aí da corda bamba. Eu vou investir num terreno que amanhã depois a prefeitura pode me tomar. Como é que é isso? E aí o que a 777 propôs e o prefeito Eduardo Paes está propenso a aceitar, segundo o Alexandre Esquerdo, é que seja colocado um adendo dentro do contrato, uma cláusula onde aquele terreno seja disponibilizado exclusivamente para atividades esportivas. Então o prefeito dando um ok, esse adendo sendo acrescido dentro do contrato, a 777 inicia aí a segunda fase das obras. O terreno cedido ao Vasco tem capacidade para pelo menos 6 campos de futebol. O Vasco vem utilizando 1/3 desse terreno e a prefeitura puxou a orelha do Vasco. O Vasco tem que cercar o restante do terreno que lhe foi cedido com muros. E o Vasco só murou o que de fato hoje ele vem utilizando, tá bom? Desculpa, me engasguei aqui rapidinho. Então tá feita a atualização para vocês sobre a questão do CT Moacir Barbosa. Beleza? Vamos atualizar agora a situação do jogo contra o Nova Iguaçu domingo. A Ferdi bateu o martelo e o jogo será no Raulino de Oliveira. Então você aí, torcedor do Vasco, que estava pensando que domingo iria ao Maracanã para assistir o jogo, você não vai ter esse direito te foi tirado. O jogo vai ser domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã. O Vasco entende que isso foi uma represária pelo Vasco contra o Nova Iguaçu ter estampado aqui na sua camisa o logo da campanha do Vasco para a licitação do Maracanã, que é Maracanã para Todos. Segundo a apuração dos companheiros da UOL, isso inclusive teria irritado o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que nos bastidores aí movimentou algumas pedras. A dupla Fla-Flu recebeu o pedido do Nova Iguaçu para que o jogo pudesse ser lá no domingo e não respondeu. Tem um prazo para você informar a federação aonde vai ser o jogo. O Nova Iguaçu tinha dado o Maracanã como plano A e o Raulino de Oliveira como plano B. Como a dupla Fla-Flu não respondeu dentro do prazo, o Nova Iguaçu foi obrigado a mandar o jogo para o Maracanã. Tá, está dando uma celeuma danada e o Vasco emitiu uma nota agora há pouquinho
nas suas redes sociais da seguinte maneira: um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É no mínimo lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres encastelados não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos, pelo bem do futebol do Rio e por um Maracanã para todos. O Vasco aproveita já na sua reta final ali da nota, faz alusão à sua campanha novamente, que é ceder o Maracanã para que todos possam utilizar. E o slogan da campanha é Maracanã para todos. Está longe de ter fim essa briga aí pelo Maracanã. A gente está tendo um processo licitatório que tem gerado já muitas rusgas, né? Dirigente do Flamengo foi dar uma olhada na proposta do Vasco. O Vasco alega até que de forma errada e viu que tinha jogos do Santos e do Brusque também dentro do planejamento do Vasco dos jogos do Maracanã para bater as 70 partidas. Enfim, essa história aí tá longe de acabar. Vamos aguardar o final aí dessa questão da licitação. Fato é que hoje, com uma permissão precária, a dupla Fla-Flu já faz de tudo para que o Vasco não consiga jogar no estádio. A exceção foi esse último jogo que o Vasco não precisou ir à justiça, a dupla Fla-Flu cedeu, mas nos outros jogos de 2019 para cá, que eu trouxe para vocês, inclusive ontem aqui no canal, o Vasco necessitou ingressar na justiça, tá bom? Eu vou deixar com vocês agora um trecho do programa Seleção Sport TV, aonde o jornalista Eric Faria, de forma brilhante, pegou uma fala do Rizek e fez um contraponto, defendendo o óbvio, que é: Rizek, desculpa, vale um adendo. O Maracanã foi feito em 50 com dinheiro público, foi reformado com dinheiro público, e esse não para o Nova Iguaçu conseguir utilizar o estádio é uma retaliação ao Vasco. E é um absurdo, porque é um estádio público construído com dinheiro público e reformado com estádio público. Então eu vou deixar com vocês o debate que aconteceu hoje no Seleção Sport TV sobre o tema e o posicionamento do Eric Faria, que mandou, na minha opinião, super bem. Confere? No jogo da ida contra o Vasco, o mandante era o Vasco. Nova Iguaçu e Vasco, semifinal do estadual. O Vasco, como mandante, solicitou a dupla Fla-Flu, que hoje é locatária do Maracanã, jogar no estádio, e o estádio foi cedido. O Vasco entrou em campo, usou uma camisa com essa mensagem que a gente exibe para vocês: Maracanã para todos. Que é a luta que o Vasco tem de fazer do Maracanã um palco não apenas da dupla Fla-Flu, mas dele também, do Botafogo quando ele quiser. Há uma disputa, né? O Vasco, o Maracanã está cedido à dupla Fla-Flu como uma cessão temporária. É diferente, por exemplo, do Newton Santos, que é uma concessão já estabelecida para o Botafogo. No caso do Maracanã, é uma cessão temporária que é sempre renovada, sempre renovada. O Vasco contesta isso na justiça, e é por essa razão, basicamente, para simplificar a questão jurídica, que ele, sempre que tentou jogar no Maracanã, conseguiu sucesso. Porque é uma cessão temporária de um bem público, não é uma concessão como a do Newton Santos, que dá mais poderes ao Botafogo. Então, sempre que o Vasco quer bater o pé e jogar no Maracanã, ele vai à justiça e consegue. Demora, é chato, a discussão se arrasta, mas o Vasco sempre consegue. No fim das contas, o Vasco sempre consegue, pela característica do negócio, de ser uma cessão temporária de um bem público. E vai haver uma concessão, e nessa concessão o Vasco vai disputar com a dupla Fla-Flu. Então ele está jogando com essa camisa, fazendo campanha da sua própria candidatura, né? A Maracanã para todos. O mando do próximo domingo é do Nova Iguaçu. Então caberia ao Nova Iguaçu, dessa vez, solicitar o Maracanã. O Nova Iguaçu o fez. Só que não houve resposta até hoje, meio-dia, que era o prazo final para que o jogo fosse no Maracanã, por uma questão de venda de ingressos. Não houve resposta da dupla Fla-Flu. Qual é o entendimento? Já tem uma resposta do consórcio. Qual? Que é, Nova Iguaçu precisava de uma resposta até o meio-dia de hoje, 13 de março. Como o consórcio ainda estava analisando a solicitação feita
o clube optou por marcar logo o jogo no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Essa é a explicação do consórcio Maracanã. Ok. Mas a resposta não chegou a tempo, né? Chegou a tempo. Não chegou a tempo. Então, meio-dia de hoje. Até meio-dia de hoje. Difícil, né? Dar uma resposta, né? Demora, né? O entendimento que o Vasco tem, isso internamente, acho que ninguém vai falar isso abertamente, mas internamente o entendimento que o Vasco tem é que a dupla Fla-Flu reagiu à mensagem que o Vasco, vamos colocar de novo, a mensagem que o Vasco levou na sua camisa Maracanã Todos, que é o Vasco fazendo propaganda da sua própria candidatura para ganhar a concessão contra a dupla Fla-Flu. Então o Vasco entende nos bastidores que houve uma retaliação. Você entrou com essa camisa, nós cedemos o estádio para vocês, vocês entraram com essa camisa, então agora não vai ter para o jogo da volta. Esse é o entendimento que o Vasco tem do negócio. Não, eu ia até completar com a palavra retaliação mesmo, assim, você até usou antes do que eu ia falar. Basicamente, na opinião do Vasco, é isso, assim. A dupla Fla-Flu se sentiu provocada e reagiu desse jeito, prolongando a resposta até o momento que não desse mais para que a federação pudesse marcar o jogo no Maracanã. O Nova Iguaçu não quis usar a justiça para tentar ganhar o direito de jogar no Maracanã, porque o Nova Iguaçu pode explicar mais à frente. Ele até teria, numa questão óbvia, numa dedução lógica, ele até teria a expertise do Vasco jurídicos. Não precisava nem usar o Vasco, usava os mesmos mecanismos. O precedente a gente sabe que se o Nova Iguaçu solicitasse, o Vasco poderia ceder o conhecimento jurídico que ele tem da causa. Já tem um precedente, enfim. Mas quem teria que ir à justiça é o Nova Iguaçu como mandante. O Vasco não tinha o que fazer. O Nova Iguaçu optou por não fazê-lo e vai jogar em Volta Redonda. É um palco muito pior, evidentemente, para um jogo desse tamanho. E a dupla Fla-Flu, sou obrigado a dizer, está exercendo o direito dela, né? Eu acho péssimo para o campeonato. Sim. O campeonato é péssimo. Acho péssimo para o Rio de Janeiro. Enfim, a gente não tem um domingo de futebol no Rio de Janeiro. Por pura picuinha. A dupla Fla-Flu deve zelar pelo bem do futebol carioca ou deve zelar pelo bem da dupla Fla-Flu? O Maracanã não é da dupla Fla-Flu, Rizek. Esse é um ponto. Aí a gente vai discutir, mas tá sobre a administração da dupla Fla-Flu. Ok. Vai estragar o gramado, o Maracanã vai ficar parado 15 dias agora para a data FIFA. Nem seria esse um argumento também para não ceder, para não ter outro jogo seguido, sábado e domingo, já que a gente tem Fla-Flu sábado e domingo. Assim, tá na cara, assim, não vejo motivo, nenhum outro motivo que não tenha sido uma retaliação mesmo para o que o Vasco fez com a sua camisa no jogo de domingo passado. Agora, assim, do todo, são só efeitos colaterais do que acontece com o Maracanã. O Maracanã é um estádio público, um estádio que foi construído lá em 1950 com dinheiro público, passou por reformas com dinheiro público, na última custou mais de R$1 bilhão, e o que a gente tem hoje é um Frankenstein, porque os próprios Flamengo e Fluminense não são donos dali, porque quando o Vasco quer, joga. Quando a Conmebol quer fazer a final da Libertadores, o Flamengo e Fluminense tem que jogar fora. Quando a seleção quer jogar e com todo direito, joga. Enfim, então... Eu compro muito. Acho muito meio absurdo isso. Eu compro muito o barulho do Vasco num ponto. Nesse ponto eu acho que o Vasco tem toda a razão. O Vasco é indignado porque o governo do estado não dá uma solução definitiva. Claro, é isso que eu estou falando. Então, assim, o grande culpado, no meu entendimento... Será que o governo do estado tem interesse em dar uma solução definitiva? O dono, assim, o grande culpado, no meu entendimento, é o governo do estado. Porque ao não dar... São 10 anos, ao não dar uma solução... Porque, por exemplo, o Newton Santos também foi construído com dinheiro público. E aí, quando acaba o uso do estádio nos Jogos Pan-Americanos, o que você faz com aquilo ali, construído com dinheiro público? Você cede por um valor simbólico ao Botafogo, e o Botafogo tem aquilo de forma muito mais sólida, consistente, porque houve uma concessão de um bem público adquirida pelo Botafogo. O governo do Rio de Janeiro, por uma razão que eu desconheço, ele não faz o processo da maneira como deveria ser. O Newton Santos, só esclarecendo, era municipal, né? Sim, municipal. E agora é estadual. Mas é enfim, bem público, mas em esferas diferentes. Bem público em esferas diferentes. O governo do Rio de Janeiro, ele não dá uma solução definitiva para o caso. Então ele fica renovando a concessão temporária, que é o termo correto que se diz mesmo, e aí o Vasco sempre vai à justiça, peraí, essa concessão é temporária. Então eu tenho o direito de jogar aqui, porque não há regra que me impeça de jogar aqui diante de uma concessão temporária. E aí o Vasco ganha. Então o governo é o grande vilão dessa usando publicamente. A verdade é que o Maracanã é usado publicamente.
Ele é usado publicamente para atender determinado interesse aqui, determinado interesse aqui, determinado interesse aqui. O que eu falo da dupla Fla-Flu é que realmente eu tenho muitas dúvidas se a dupla Fla-Flu, né, ela deve pensar no bem comum, Mas é isso, porque assim, a gente vai entrar na discussão do que é de direito e o que é o bom senso. Vocês querem o quê? Melhorar o futebol ou cuidar só do seu? Eu já tenho a resposta, é cuidar só do seu. Tudo que a gente está vendo em negociação de uma liga de clubes é isso, é cuidar só do seu. Não tem ninguém olhando o todo. Porque, por exemplo, domingo tem jogo do Botafogo do Newton Santos. Então o Newton Santos não é uma opção. Você só tem Volta Redonda. A Federação do Rio também não agiu. Ela poderia ter nos bastidores agido, é o produto dela. E agora o jogo vai para Volta Redonda. Devia ter colocado isso. Antes de 2007, a gente não tinha, por exemplo, o Newton Santos. O Botafogo mandava alguns jogos até, Caio Martins e tal, mas a gente não tinha o Newton Santos. Eu cresci indo a jogos de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco no Maracanã. O Eric é mais velho que eu, aqui no Rio de Janeiro também, com certeza. Então eu não consigo e não é que na época não tinha menos rivalidade, pelo contrário, a rivalidade já era. Mas hoje, Pedro, o estádio está cedido. Então, mas eu não consigo entender, porque assim, é algo que está prejudicando todo mundo. Flamengo, Fluminense está sendo prejudicado, Vasco está sendo prejudicado, o próprio futebol carioca de maneira geral está sendo prejudicado. Eu não consigo entender como é que gestores que deveriam ser profissionais não conseguem sentar numa mesa e conseguir definir algo que existe um caminho, é possível. A gente até 2007 a gente via os quatro times do Rio usarem o Maracanã, o mesmo aparelho. Então assim, é possível. Agora eu não consigo. A gente vai entrar nessa questão de picuinha, que é isso, é retaliação, é dirigente que quer jogar para sua torcida, quer falar que... As outras vezes até foi uma questão assim, eles falavam a questão do gramado, né? Tem muito jogo, ok. Aí você vai discutir se é ou não é. Agora, nesse caso agora não é. Não é porque o que me leva tem jogo sábado, teria um jogo domingo, como foi no último fim de semana, e agora o Campeonato Carioca nessa data FIFA vai parar, diferentemente do Campeonato Paulista. Só existe que o modelo de sessão do Maracanã é tão ruim que permite essa confusão que a gente está vivendo. Sim, tudo é feito de permite que a dupla Fla-Flu hoje, locatária do estádio, fale, eu não vou ceder, se você quiser vai para a justiça. Entendeu? E o governo permite isso. E aí vai e ganha. O Nova Iguaçu não quis. Nova Iguaçu não quis ir à justiça e o jogo vai ser em Volta Redonda. Eu só acho que assim, cara, que o Maracanã é um estádio brasileiro construído com dinheiro público, não pode ser administrado como está sendo administrado nesse momento. Esse é o meu ponto. Concordo totalmente. E o barulho que eu compro do Vasco, que eu acho que o clube tem toda a razão, é que Vasco, ele apenas pleiteia o direito de brigar pela concessão do Maracanã. Ele quer ter o direito de competir, e aí você vai estabelecer as regras. E aí quem tiver a melhor proposta leva. O Vasco quer ter o edital. O Vasco quer ter o direito de competir pelo Maracanã. Imagina se o Vasco ganha essa concessão. Imagina se o Vasco ganha. A confusão ainda que a gente não consegue para o campeonato pro futebol do Rio de Janeiro. Porque aí o Maracanã passa a ser administrado pelo Vasco. Então, que já tem um estádio e que talvez não seja nem jogo financeiramente para o Vasco, ter um Maracanã para mandar todos os jogos no Em tese, o Vasco quer reformar São Januário, né? E aí nesse período não teria São Januário. Mas o Vasco tem o direito. O Vasco vai ter o direito. O Vasco, o Botafogo, o Nova Iguaçu, por isso que o Rizecão Futebol Clube, o Vasco quer ter o direito de escrever uma proposta para brigar pelo Maracanã. Mas o não quer administrar. Claro. Mas é por isso que eu digo assim, que na minha opinião, o mundo ideal seria esses três clubes sentarem e conseguirem definir uma sessão onde Fluminense e Flamengo, que tem uma necessidade maior de utilizar o estádio, utilizem, e que o Vasco possa utilizar também, que o Botafogo possa utilizar também eventualmente. Eu não consigo entender aonde há o entrave, a impossibilidade disso acontecer. Eu defendido aqui, acho que os clubes precisam ter seus estádios, cara. Não dá para você viver assim. Não dá para viver assim. Não tem lugar nenhum do mundo. Esse fim de semana o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se encontrou com o presidente da Caixa Econômica Federal, dando mais um passo nessa tentativa de conquistar ou conseguir o terreno no gasômetro, na região aqui no Rio de Janeiro, que fica até perto do Maracanã, não é longe, para começar um plano de construção de um estádio. Assim. Talvez seja esse o caminho mesmo. Assim, embora eu ache que o Rio de Janeiro não precisasse de mais um estádio, mas assim, pensando muito de forma rasteira, assim, né? Eu divido, eu acho que o Flamengo vai ficar ainda mais forte no seu estádio. Eu também não tenho como discordar da tua opinião, entende? É só uma questão de uma cabeça do Flamengo. Por isso que eu perguntei, o Flamengo deve zelar pelos interesses da cidade, se o que seria melhor para a cidade, ou dele?
Eu acho que o estádio do Flamengo não prejudica os interesses da cidade e vai deixar ele clube ainda mais forte. Porque o estádio, no modelo que o Flamengo quer construir, que é inspirado no estádio do Bayern, ele não é só para receber jogo. Lá serão feitas uma série de ações comerciais dos parceiros comerciais que ele pretende ter, exatamente como é no Allianz, o estádio do Bayern. Você não endividaria o clube, que eu acho que é o mais importante na cabeça do torcedor. A promessa do Rodolfo Landim, o presidente, né, tem que saber se o grupo político dele vai ser reeleito, é não gastar um centavo do clube, é fazer uma SAF, vender 30%, e com esses 30% vendidos fazer o estádio sem gastar um centavo, sem endividar um centavo o clube. Mas isso a gente tem que esperar. Por hora o que a gente tem é o Maracanã nesse caos. Por hora a realidade é essa, é o Maracanã nesse caos. E quem perde é o futebol carioca, de uma maneira geral. Você tem uma semifinal de campeonato carioca, depois de um jogaço que foi domingo no Maracanã, um espetáculo. Foi um espetáculo para quem gosta de futebol domingo. Aí você não tem isso, você vai ter um domingo de futebol sem futebol no Rio. O futebol do Rio é horrível. A construção de um novo estádio do Flamengo deixa a gente em dúvidas do que seria do Maracanã. O que será do Maracanã? Pois é. Mas o governo do estado deveria ter essa preocupação também. Já se botou bastante dinheiro para ser um detalhe isso. Deveria ser talvez a principal prioridade. Né? Bom, galera, então é isso. Assim a gente vai encerrando a nossa segunda edição e logo mais eu volto com a terceira, se papai do céu assim permitir, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre os temas que nós discorremos nesse vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento de quem volta nós estamos juntos, valeu, fui!